o que os outros dizem de você. Todos nós já passamos pela experiência em que ouvimos coisas desagradáveis ao nosso respeito. E o pior é que, em algumas situações, as pessoas falam a verdade em que não gostaríamos de ouvir. Mas, com sabedoria, podemos usar essa situação ao nosso favor. Apresentarei para vocês o sermão de Jonathan Edwards, que diz assim: considerem o que os outros podem dizer sobre você, embora as pessoas estejam cegas enquanto às suas próprias faltas. Facilmente descobrem-se os erros dos outros e consideram-se aptos o suficiente para falar deles. Algumas vezes, as pessoas vivem de maneira que absolutamente não são adequadas, porém estão cegas para si mesmas. Não veem os seus próprios fracassos, embora os erros dos outros lhes sejam perfeitamente claros e evidentes. Elas mesmas não veem as suas falhas. Quanto às dos outros, não podem fechar os olhos ou evitar ver que falharam. Alguns, por exemplo, são inconscientemente orgulhosos, mas o problema só aparece notório aos olhos dos outros. Alguns são muito mundanos, ainda que não sejam conscientes disso. Os outros veem isso. Para eles, lhe parecem verdadeiramente dignos de ódio. Porém, aqueles que têm esses problemas não refletem sobre eles. Não há verdade em seu coração e nem seus olhos em tais casos. Assim devemos ouvir o que os outros têm a dizer de nós, observar sobre o que eles nos acusam e atentar para que erro encontram em nós, e com diligência verificar se há algum fundamento nisso. Se os outros nos acusam de orgulhosos, mundanos, maus ou maliciosos, ou nos acusam de qualquer outra condição ou prática maldosa, deveríamos simplesmente nos questionar se isso é verdade. A acusação pode nos parecer completamente infundida, e podemos pensar que os motivos ou o espírito do acusador está errado. Porém, a pessoa prudente verifica isso como uma ocasião para o autoexame. Deveríamos especialmente ouvir o que os nossos amigos dizem para nós e sobre nós. É importante, bem como não cristão, tomar isso como uma ofensa e se resiste quando os outros apontam as falhas. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, os beijos de um que odeia são perigosos. Provérbios 27:6. Deveríamos nos alegrar que nossas máculas fossem identificadas, mas também deveríamos atentar para as coisas sobre as quais nossos inimigos nos acusam. Se eles nos difamam e nos insultam desnecessariamente, até mesmo com uma atitude correta, deveremos considerar isso como um motivo para uma reflexão no íntimo e nos perguntar se há alguma verdade no que está sendo dito. Mesmo se o que for dito é revelado de modo reprovável e imprucioso, ainda pode ser que haja alguma verdade nisso. Quando as pessoas criticam outras, mesmo se os motivos forem errados, provavelmente têm como alvo verdadeiros erros. A verdade, nossos inimigos provavelmente nos atacam onde somos mais fracos e mais defeituosos, e onde damos mais abertura para a crítica, tendem a nos atacar onde menos podemos nos defender. Aqueles que nos acusam, embora o façam com espírito e modos não cristãos, geralmente identificarão as mais genuínas áreas onde podemos ser achados culpados. Assim, quando ouvimos outros falando de nós nas nossas costas, não importa o espírito de crítica. A resposta certa é a autorreflexão e uma avaliação quanto à verdade da culpa em relação aos erros que nos acusam.
Com certeza, essa resposta é mais piedosa do que ficar furioso, ou revidar ou desprezá-los por terem falado algo maldosamente. Desse modo, talvez, tiremos o bem do mal. Esta é a maneira mais certa de derrotar o plano de nossos inimigos que nos injuriam e caluniam. Eles fazem isso com a motivação errada, querendo nos injuriar, mas dessa maneira converteremos isso em nosso próprio favor. O que os outros dizem de você? Jonathan Edwards, 1703-1758